Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o sexto ano A e boa tarde para o sexto ano B. Gente, na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando o capítulo 9, que é o capítulo que nos traz informações sobre a história da Grécia Antiga. Nesse primeiro momento, trabalhando o período pré-homérico e o período homérico. O período pré-homérico de 3.000 anos antes de Cristo a 1.200 e de 1.200 a 800, o período homérico. No período pré-homérico, nós podemos destacar aqui os cretenses. Os cretenses que tinham uma sociedade matriarcal. Então, se é matriarcal, precisamos logo entender que é uma sociedade em que as mulheres exerciam uma liderança. Pois bem, eles tinham a deusa Gaia, a Mãe Terra, a deusa da fertilidade, como a grande referência aos cultos deles. Então, a deusa Gaia, a Mãe Terra, com a sua grande importância. É uma sociedade matriarcal. Depois, quando nós entramos no período homérico, o período homérico vai ter destaque para a famosa Guerra de Troia, uma guerra de gregos e troianos. Esta guerra, ela é narrada, ela é contada através da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada, que vai mostrar justamente, vai narrar o episódio da Guerra de Troia, principalmente no nono mês. E a Odisseia já relata o retorno de Odisseu, de Ulisses, após o conflito com os troianos. Pois bem, a Guerra de Troia, ela relata, gente, o sequestro de Helena. Helena, mulher do rei Menelau, o maior dos espartanos. Ela foi sequestrada por Paris, filho do rei Príamo de Troia. E Helena e Paris viveram uma grande história de amor. Pois bem, o rei Menelau, que é o maior dos espartanos, decide ir em busca de Helena. E nessa busca, na luta entre a disputa por Helena, o rei Menelau, o maior dos espartanos, acaba derrotando Paris, o grande conquistador. Nessa história da Grécia Antiga, sob a liderança de Aquiles e do rei Ulisses, eles derrotaram os troianos. E um fato muito interessante é que, ao final da guerra, desse combate, os gregos acreditavam terem sido o grande vencedor, e daí os troianos, eles usando um cavalo de madeira, tá, como presente, eles enviam escondidos para os troianos, no caso os gregos, tá, os gregos enviam para os troianos o cavalo de madeira. Só que nesse cavalo de madeira estavam escondidos soldados gregos. E quando o cavalo é colocado na fortaleza de Troia, os troianos pensam que esse cavalo é um presente e acabam colocando o cavalo de madeira para dentro da fortaleza de Troia. E à noite, na calada da noite, os soldados que estavam, e eram soldados escondidos gregos, que estavam dentro do cavalo, saíram, abriram o cavalo de madeira, saíram e abriram a fortaleza. E com isso, os outros soldados gregos invadiram Troia e derrotaram Troia. E daí chega ao fim da famosa guerra que é chamada Guerra de Troia. Uma guerra entre gregos e troianos, e este foi o presente de grego para os troianos, marcando assim o final desta história. Pois bem, pessoal, com isso nós vamos finalizando esta aula. Peguem um livro de vocês, coloquem nas páginas 166 e 167. Tem 5 questões. Responda essa atividade e mande para mim ainda hoje, tá bom? No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.